Eu sempre soube que ia embora. Não sei explicar como uma pessoa sabe essas coisas. Não foi num dia específico, não foi depois de uma briga, não foi quando bati a porta do quarto com raiva. Foi uma certeza que foi crescendo devagar dentro de mim, como água enchendo um copo. Silenciosamente. Até o momento em que transbordou. Meu nome é Lara. Mas essa história não é sobre o nome. É sobre quem eu era antes de descobrir quem eu queria ser, e sobre o preço que paguei para aprender a diferença. Eu cresci em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, numa casa com quintal, mãe professora aposentada e pai que trabalhava numa construtora. Uma vida normal. Não era pobre, não era rica. Era aquela vida que cabe perfeitamente numa foto de família de fim de ano, todos sorrindo, todos no lugar certo, todos fingindo que está tudo bem. O problema é que eu nunca consegui fingir muito bem. Desde pequena eu tinha uma coisa que minha mãe chamava de exagero. Quando eu gostava de alguma coisa, eu gostava demais. Quando eu queria alguma coisa, eu queria agora. Quando eu me apaixonava por uma ideia, ela tomava conta de tudo, dos meus sonhos, dos meus cadernos, das minhas conversas. Era como se eu tivesse o volume interno na potência máxima, enquanto todo mundo ao meu redor vivia no mudo. E a ideia que tomou conta de mim, com mais força do que qualquer outra, foi a moda. Eu devia ter uns 12 anos quando a minha vizinha trouxe uma coleção de revistas de uma viagem que fez para São Paulo. Revistas de moda. Não as revistas de fofoca de celebridade que minha mãe folheava no salão de beleza. Eram revistas de verdade, editoriais cheios de cor, modelos em poses impossíveis, roupas que pareciam ter saído de outro planeta. Eu olhei para aquelas páginas e senti alguma coisa apertar dentro do peito. Não era inveja. Era reconhecimento. Era como olhar para um espelho que ainda não existia, mas que eu sabia que ia existir um dia. Devolvi as revistas para a vizinha. Mas aquelas imagens não saíram da minha cabeça. Comecei a desenhar. Primeiro eram rabiscos nos cantos dos cadernos, entre uma equação e outra de matemática. Depois vieram os cadernos específicos para os desenhos. Eu comprava os mais baratos, capas coloridas, folhas pautadas que eu usava de cabeça para baixo para não ter as linhas atrapalhando. Desenhava roupas. Desenhava corpos usando essas roupas. Desenhava os tecidos, os botões, os detalhes. A minha professora de artes viu um dos cadernos um dia e ficou olhando por um tempão. "Você tem talento", ela disse. Eu não soube o que fazer com esse elogio. Guardei ele num lugar escondido dentro de mim, como quem guarda um bilhete importante numa gaveta que raramente abre. Em casa, a moda não era assunto. Não porque meus pais fossem contra, eram pessoas boas, trabalhadores, que queriam o melhor para mim. Mas o melhor deles tinha uma forma muito específica. Faculdade. Emprego estável. Casamento. Filhos. Essa era a sequência correta da vida, na cabeça deles. Moda era coisa de televisão, de gente que aparecia em programa de variedades e vivia de vaidade. Isso não é carreira, meu pai dizia, sem nem saber que eu estava pensando nisso. Ele dizia isso sobre tudo que fugia do roteiro que ele tinha na cabeça. Dizia sobre a amiga que queria ser atriz. Dizia sobre o primo que foi estudar música. Dizia com aquele tom de quem está sendo razoável, de quem está protegendo você de você mesma. Eu ouvia e não dizia nada. Por fora, eu era a filha boa. Tirava notas razoáveis, ajudava em casa, não dava trabalho. Por dentro, eu estava contando os anos, os meses, os dias. O ensino médio passou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Rápido nos momentos bons, que eram poucos, e devagar nos dias que eram todos iguais, que eram a maioria. Quando terminei, meus pais já tinham um plano traçado. Cursinho, vestibular para administração ou direito, faculdade aqui em Sorocaba mesmo, perto de casa. Eu olhei para esse plano e senti o copo transbordar. Não foi uma explosão. Não foi uma briga épica. Foi uma conversa numa tarde de domingo, com a televisão ligada no fundo e o cheiro de almoço ainda no ar.
em que eu simplesmente disse: eu não vou fazer administração. Eu quero ir para São Paulo estudar moda. O silêncio que veio depois disso foi o silêncio mais barulhento que já ouvi na vida. Meu pai desligou a televisão. Minha mãe colocou o pano de prato na pia devagar demais, como quem está ganhando tempo para pensar. E aí começou. Não vou ficar descrevendo cada palavra dessa conversa porque ela durou, de formas diferentes, os 3 meses seguintes. Era a mesma conversa com novas roupas, às vezes com raiva, às vezes com choro, às vezes com aquele tom de decepção que é pior do que qualquer grito. Meu pai falava em dinheiro jogado fora. Minha mãe falava em segurança. Os dois falavam em futuro, mas o futuro deles e o meu não eram a mesma coisa. Eu tinha economizado, ao longo de 2 anos, trabalhando aos fins de semana numa loja de roupas aqui em Sorocaba, e a ironia disso nunca escapou de mim, um dinheiro que não era muito, mas que era meu. Tinha pesquisado escolas de moda em São Paulo. Tinha encontrado um curso técnico que cabia no meu bolso. Tinha achado uma república de estudantes num bairro chamado Vila Madalena que alugava quartos por um preço que eu conseguia pagar se trabalhasse meio período. Eu tinha um plano. O que eu não tinha era a coragem de executar esse plano contra a vontade dos meus pais. Até que uma manhã eu acordei, olhei para o teto do meu quarto em Sorocaba pela última vez como moradora daquela casa, e decidi que coragem não era ausência de medo. Coragem era fazer a coisa com medo mesmo. Arrumei uma mala. Não muita coisa. Algumas roupas, os cadernos de desenho, um livro que minha professora de artes tinha me dado de presente de formatura com uma dedicatória que dizia para quem sempre soube o que queria. Deixei uma carta em cima da minha cama. Não era longa. Dizia que eu amava eles, que não estava fugindo deles, mas indo em direção a mim mesma, e que um dia eles iam entender. Passei pela cozinha. Minha mãe estava de costas, lavando a louça. Eu disse tchau. Ela não respondeu. Não sei se não ouviu ou se não conseguiu falar. Saí pela porta e não olhei para trás. São Paulo me engoliu inteira. Isso não é metáfora. É literalmente o que acontece quando você chega numa cidade de 12 milhões de pessoas vindo de uma cidade de 600 mil. A escala de tudo é diferente. Os prédios, o barulho, o ritmo, a quantidade de gente que passa por você na rua sem te ver. Em Sorocaba eu era Lara, filha do Marcos e da Cláudia, colega de turma, conhecida do bairro. Em São Paulo eu não era nada ainda. E isso era assustador. E era libertador. Ao mesmo tempo. A República ficava num sobrado antigo com cheiro de mofo e um corredor estreito que levava 6 quartos minúsculos. Eu dividia o banheiro com mais 4 meninas, uma estudante de teatro, uma que trabalhava num call center, uma que eu nunca consegui descobrir exatamente o que fazia, e a Ana. A Ana vai aparecer bastante nessa história. Mas não agora. O curso técnico de moda ficava num prédio no centro, perto da Avenida Paulista. Eram turmas grandes, professores que às vezes pareciam estar em outro lugar com a cabeça, e uma grade curricular que misturava história da moda, técnicas de costura, estudo de tecidos, desenho de moda e uma disciplina chamada mercado têxtil que eu nunca entendi muito bem o propósito, mas que frequentei religiosamente. Eu era uma das melhores alunas. Não digo isso com vaidade. Digo porque precisa fazer parte da história. Eu era boa, e eu sabia que era boa, e isso me deu uma confiança que se misturava perigosamente com uma arrogância que eu ainda não sabia que tinha. O trabalho meio período veio numa loja conceito no Jardim Paulista, dessas lojas que vendem poucas peças mas cobram muito por cada uma delas, com uma decoração minimalista e funcionários que falam baixo como se estivessem no museu. Eu dobrava roupas, organizava araras, atendia clientes com aquela cordialidade treinada que fica na fronteira entre gentil e indiferente. E eu observava tudo. Os tecidos, os cortes, as etiquetas, os preços. Observava os clientes, o que eles tocavam primeiro, o que faziam eles voltarem ao cabide, o que os fazia sair sem comprar. Observava as vitrines, como mudavam a cada semana, o que ficava em destaque. Era como estar dentro de um laboratório.
Nos fins de semana, quando não trabalhava, eu andava pela cidade com meus cadernos de desenho. Ia a feiras de rua, a brechós no Bom Retiro, a exposições gratuitas no MASP. Desenhava o que via. Desenhava o que imaginava. Enchia cadernos. A Ana viu um dos cadernos numa noite em que eu estava desenhando na mesa da cozinha da República. Ela parou, olhou, ficou em silêncio por um tempo e disse: "Você sabe que tem gente que pagaria por isso, né?" Eu achei que ela estava falando dos desenhos como produto. Mas ela estava falando de mim como profissional. Ana tinha 2 anos a mais que eu e uma quantidade desproporcional de conhecimento sobre como o mundo da moda funcionava por dentro. Não o mundo glamouroso das revistas, o mundo real, com suas hierarquias brutais, seus bastidores exaustivos, suas regras não escritas que ninguém te explica, mas todo mundo espera que você saiba. Ela trabalhava como assistente de produção numa pequena agência que cuidava de editoriais para revistas menores e campanhas de marcas regionais. Não era glamour. Era trabalho pesado, mal pago, com horários impossíveis e chefes que gritavam quando estavam sob pressão, que era sempre. "Por que você continua lá?" eu perguntei uma vez. "Porque é de dentro que você aprende", ela respondeu. Essa frase ficou comigo. 6 meses depois que cheguei em São Paulo, Ana me apresentou para a chefe dela, uma mulher chamada Renata que usava sempre preto, falava rápido e tinha o hábito de olhar para você como se estivesse avaliando não o que você disse, mas o que você não disse. A entrevista durou 12 minutos. No final, Renata olhou para o meu caderno de desenhos, que Ana tinha insistido para eu levar, e disse: "Posso te oferecer estágio não remunerado por 3 meses. Se você se provar, a gente conversa sobre pagamento." 3 meses sem receber, trabalhando numa agência, mais o trabalho na loja para pagar o aluguel e a escola. Matematicamente, não fechava. Emocionalmente, eu disse sim antes de pensar nos números. Esse período foi o mais difícil da minha vida até aquele momento. Acordava às 6 da manhã, tomava o metrô lotado, chegava na agência às 8, ficava até às 6, 7, às vezes 8 da noite, pegava ônibus para a loja onde trabalhava das 9 às 11, voltava para a República meia-noite, comia alguma coisa fria ou não comia nada, dormia 4, 5 horas e recomeçava. Aprendi o que é cansaço de verdade nesse período. Não o cansaço de fim de semana que uma boa noite de sono resolve. O cansaço que vai acumulando camada por camada até você não conseguir mais distinguir se está acordada ou sonhando. Na agência, eu fazia tudo que ninguém mais queria fazer. Buscava café. Organizava referências visuais para apresentações. Pesquisava fornecedores de tecido. Respondia e-mails às 11 da noite. Montava e desmontava araras em estúdios de fotografia às 2 da manhã, porque a produção do dia seguinte precisava estar pronta. E observava. Sempre observava. Aprendi que uma produção de moda não é glamourosa. É logística. É saber que o tecido que você pediu não chegou e ter uma solução em 10 minutos. É convencer um fotógrafo de que a luz está boa quando claramente não está porque o horário já passou e o orçamento não permite mais tempo de estúdio. É lidar com modelos que chegam atrasados, com clientes que mudam de ideia no último segundo, com a impressora que sempre quebra no pior momento possível. Eu amei cada segundo disso. Não o sofrimento em si, mas o que estava por baixo do sofrimento, a habilidade de improvisar, de resolver, de transformar o caos em algo que parece ter sido planejado. Era como um quebra-cabeça novo todo dia. No final dos 3 meses, Renata me chamou na sala dela. Eu entrei preparada para qualquer coisa. Para ser dispensada. Para continuar de graça. Para um elogio vago que não levava a nada. Ela disse: "Você começa a receber na semana que vem. Não é muito. Mas é um começo." Não é muito era uma gentileza. Era pouco. Era tão pouco que eu continuei trabalhando na loja por mais 2 meses até conseguir juntar dinheiro suficiente para largar e sobreviver só com a agência. Mas era meu. Liguei para minha mãe nessa noite.
Não tínhamos falado em meses. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Não foi uma conversa fácil. Não foi uma reconciliação de filme, com choro e abraço e tudo resolvido numa cena. Foi uma conversa curta, meio travada, com silêncios grandes e frases pequenas. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ela disse que meu pai ainda estava com raiva. Eu disse que sabia. Ela disse que tinha lido a carta várias vezes. Fiz uma pausa. Disse que ainda ia provar que valeu a pena. Ela disse: eu sei que vai. Desliguei o telefone e fiquei um tempo olhando para a parede do meu quarto minúsculo na República. Esse eu sei que vai da minha mãe tinha mais peso do que qualquer coisa que qualquer professor ou chefe tinha me dito até então. Guardei ele no mesmo lugar onde guardei o elogio da professora de artes, lá atrás em Sorocaba. Aquele lugar interno onde ficam as coisas que te sustentam quando tudo mais parece estar desmoronando. O mundo da moda tem um cheiro específico. Não estou falando de perfume, embora haja perfume, muito, nos eventos e nos escritórios das grandes marcas. Estou falando de um cheiro mais sutil, que é a mistura de tecido novo, de café em excesso, de papel de impressora, de tinta de caneta sobre esboço. O cheiro de trabalho criativo em andamento. Eu passei a reconhecer esse cheiro e ele passou a significar casa para mim. Na agência, fui crescendo. Não foi rápido, nada nessa área é rápido, por mais que de fora pareça que pessoas famosas surgem do nada. De fora parece que a modelo acordou um dia e era famosa, que o estilista lançou uma coleção e virou referência. Por dentro, são anos de trabalho invisível que precedem o momento que o mundo vê. Eu passei de assistente de produção para assistente de direção de arte. Passei de assistente de direção de arte para diretora de arte júnior. Cada promoção levou um ano ou mais. Cada promoção veio com mais responsabilidade, mais pressão, mais aprendizado e um aumento de salário que nunca acompanhava o aumento do trabalho. Mas eu não estava lá pelo salário. Estava lá porque cada projeto me ensinava alguma coisa que eu não sabia antes. E foi num desses projetos que conheci a Vera. Vera tinha 50 e poucos anos, era consultora de imagem para marcas de luxo e tinha aquela qualidade rara de pessoas que realmente chegaram onde queriam chegar, uma leveza. Não arrogância, não afetação, não o cansaço performático de quem quer que todo mundo saiba o quanto trabalhou. Uma leveza genuína de quem está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Ela veio à agência para uma reunião sobre uma campanha para uma marca de joias. Eu estava na reunião tomando notas, invisível como os assistentes são em reuniões. No meio da discussão, Renata mostrou as referências visuais que eu tinha montado na véspera. Vera olhou para as referências e depois olhou para mim. Quem fez isso? Renata fez aquela pausa de chefe que antecede o momento em que ela poderia dizer que foi ela mesma, mas decide não mentir. Foi a Lara. Vera ficou me olhando por um segundo. Você tem olho, ela disse. Ter olho, no mundo da moda, é tudo. Técnica se aprende. Relações se constroem. Mas o olho, a capacidade de ver o que funciona, de sentir a harmonia ou o desconforto numa composição visual, de entender o que uma imagem comunica além do que ela literalmente mostra, isso ou você tem ou não tem. Não é arrogância dizer que eu tinha. É só um fato. Depois daquela reunião, Vera me pediu o contato. Mandei por e-mail, sem saber muito o que esperar. 3 semanas depois ela me ligou com uma proposta. A proposta era essa. Ela estava desenvolvendo uma linha própria de acessórios, bolsas, carteiras, cintos, com um posicionamento de marca que misturava artesanato brasileiro com estética contemporânea. Ela precisava de alguém para desenvolver a identidade visual da marca, os materiais de comunicação, a linguagem visual de tudo, desde o logo até a forma como as peças seriam fotografadas e apresentadas. Era um projeto enorme para uma pessoa só. Era exatamente o tipo de projeto que eu tinha passado anos trabalhando para estar pronta para fazer. O pagamento era bom. Não era o salário da Renata mais as horas extras.
Era um contrato de projeto com um valor que, se eu completasse dentro do prazo, me daria um fôlego financeiro que nunca tinha tido. Mas tinha uma complicação. Para fazer isso com qualidade, eu precisaria sair da agência. Ou pelo menos reduzir drasticamente minhas horas lá. E a Renata não era o tipo de pessoa que aceitava bem a divisão de atenção. Fiquei 2 dias sem dormir direito pensando nisso. Ana, que ainda morava comigo na República, tínhamos mudado para um apartamento menor e mais barato no Bom Retiro a essa altura. Ficou me ouvindo despejar o problema em cima dela às 11 da noite com uma xícara de chá na mão. Qual é o medo real? Ela perguntou quando eu terminei. De dar errado. De sair da Renata e o projeto com a Vera não funcionar e eu ficar sem nada. E se você ficar com a Renata? Fico segura. Continuo crescendo devagar. Ana ficou em silêncio um momento. Lara, você saiu de Sorocaba contra a vontade dos seus pais para fazer moda. Você dormiu 4 horas por dia durante meses para estar onde está. Você acha que uma pessoa que fez isso é o tipo de pessoa que deve ficar com a opção segura? Não tinha resposta para isso. No dia seguinte, eu fui conversar com a Renata. Ela não ficou feliz. Feliz seria um eufemismo para o oposto do que ela ficou. Disse que eu estava sendo ingrata, que ela tinha me dado uma oportunidade quando eu não era nada, que no mercado as pessoas sabem quando alguém pula fora na primeira chance melhor. Eu ouvi tudo com calma. Disse que entendia, que era grata de verdade por tudo que a agência tinha me ensinado, que eu não estava saindo por falta de respeito mas por excesso de ambição, e que ela, de todas as pessoas, deveria entender o que isso significava. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois disse, tá bom. Boa sorte. E eu soube, pelo tom dela, que ela realmente estava desejando boa sorte. Do jeito duro que pessoas duras desejam boa sorte para pessoas que elas, no fundo, respeitam. O projeto com a Vera durou 8 meses. Eram reuniões longas, revisões intermináveis, decisões que pareciam tomadas e depois eram retomadas do zero. Vera era exigente de um jeito diferente da Renata. A Renata exigia velocidade. A Vera exigia profundidade. Ela queria entender o porquê de cada escolha visual. Queria que eu soubesse explicar, em palavras, o que cada elemento da identidade da marca estava comunicando e para quem. Aprendi mais em 8 meses com a Vera do que em 2 anos na agência. Não porque a agência fosse ruim, mas porque cada estágio de aprendizado te prepara para o próximo, e sem agência eu não teria tido vocabulário para absorver o que a Vera estava me ensinando. A marca se chamou Raiz, em referência ao artesanato, às origens, a ideia de que o que é feito com as mãos carrega uma história que o industrial não consegue replicar. Eu desenvolvi cada peça da identidade visual com esse conceito no centro. A logo, as embalagens, a paleta de cores, a linguagem das fotos, a forma como a marca se apresentava nas redes sociais. No lançamento, num evento pequeno mas bem posicionado no Jardim Paulista, eu fiquei num canto observando as pessoas chegarem, pegarem as peças, lerem os materiais, comentarem entre si. Uma mulher de uns 40 anos ficou segurando uma das carteiras por um tempo e disse para a amiga ao lado: "Isso tem personalidade." Eu tive que sair do salão por uns 5 minutos para não chorar na frente de todo mundo. Depois do projeto Raiz, outras coisas vieram. Não de uma vez, não num fluxo contínuo e confortável. Às vezes vinham projetos bons, às vezes semanas sem nada, às vezes um projeto que parecia promissor e se desfazia no meio. O freelancer não tem a proteção do emprego fixo, não tem o salário garantido no fim do mês, não tem o FGTS, não tem o plano de saúde da empresa. Você ganha liberdade e paga por ela com incerteza. Aprendi a viver com a incerteza. Não que ficasse confortável, nunca ficou. Mas aprendi que o desconforto da incerteza era preferível ao conforto da segurança que não era minha. Porque o emprego fixo numa empresa que não é sua nunca é realmente seguro. Você pode ser demitido, a empresa pode fechar, o mercado pode mudar. A única segurança real era o que eu sabia fazer, e isso ninguém podia tirar.
Essa percepção me deu uma estabilidade interna que não dependia do externo. Faz diferença, isso. 2 anos depois do projeto Raiz, eu tinha um portfólio que me orgulhava, uma lista de clientes pequena mas sólida, e um nome no mercado que as pessoas do meu nicho reconheciam. Não era fama. Era reputação. E reputação, aprendi, vale mais. Liguei para meu pai num sábado de manhã. Não tinha ligado para ele desde aquela tarde de domingo em que anunciei que ia embora. Tínhamos nos falado através da minha mãe. Ela fazia ponte, como mães fazem, sem que ninguém pedisse. Mas falar com ele diretamente era outra coisa. Ele atendeu com a voz de quem não esperava a ligação, mas fingia que estava esperando. Não comecei com desculpas nem com orgulho. Comecei com a verdade. Saudade. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo, mas provavelmente foi só alguns segundos. Depois disse, eu também. Não resolvemos tudo naquela ligação. Não tem como resolver anos de distância e mágoa numa conversa de sábado de manhã. Mas começamos. E começo já é alguma coisa. Fui a Sorocaba no mês seguinte. Levei o portfólio impresso, no material que eu mesma tinha projetado. Não para me exibir, para mostrar. Para que eles vissem, com as próprias mãos, o que esses anos tinham produzido. Meu pai pegou o portfólio e folheou devagar. Ficou parado numa página por um tempo. Era a identidade da marca Raiz, com a explicação do conceito e as fotos do lançamento. Ele não disse que estava orgulhoso. Talvez ainda não conseguisse dizer isso. Mas colocou o portfólio de volta na mesa com cuidado, como quem está colocando algo valioso de volta no lugar, e disse: ficou bonito. Do meu pai, naquele momento, isso era tudo. Tem uma coisa que eu precisava falar há um tempo nessa história e fui deixando para o fim porque não é fácil de falar. Num determinado ponto desse percurso, acho que foi no 2º ano em São Paulo, quando estava na agência e o cansaço era máximo e o salário era mínimo, eu comecei a me perguntar se tinha valido a pena. Não de um jeito abstrato e filosófico. De um jeito concreto e doloroso. Eram as 2 da manhã. Eu estava montando arara num estúdio frio em Santo André para uma produção de uma marca de segunda linha que pagava menos do que custava o metrô para chegar lá, e eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Pensei nos colegas de escola que estavam na faculdade em Sorocaba, provavelmente dormindo naquele momento. Pensei que minha mãe estava dormindo. Que meu pai estava dormindo. Que a cidade toda estava dormindo enquanto eu estava acordada num estúdio em Santo André arrumando arara. E pensei na menina de 12 anos que abriu aquelas revistas na sala da vizinha e sentiu alguma coisa apertar no peito. Aquela menina não sabia o que estava escolhendo. Não sabia o preço. Não sabia as noites sem dormir, os meses sem grana, os projetos que dão errado, as relações que ficam tensas, a solidão de morar longe de casa sem rede de proteção. Mas sabia o que queria. E eu percebi, naquela madrugada em Santo André, que saber o que você quer não te protege do sofrimento de ir atrás. Te dá motivo para continuar apesar do sofrimento. E isso é diferente. Completamente diferente. Terminei de montar a arara. Voltei de metrô às 4 da manhã. Dormi 3 horas. E no dia seguinte levantei e fui. Hoje eu tenho um estúdio próprio. Pequeno, uma sala no Bom Retiro com mesas, computadores, amostras de tecido nas paredes e uma planta que a Ana me deu de presente de inauguração e que, milagrosamente, sobreviveu até hoje apesar da minha falta de talento para cuidar de plantas. Tenho 2 sócios, a Ana, que largou a agência da Renata 2 anos depois de mim e veio trabalhar comigo, e um fotógrafo chamado Tiago que a Ana trouxe quando o negócio começou a precisar de alguém que entendesse de imagem tanto quanto entendíamos de identidade. Fazemos identidade visual para marcas de moda e lifestyle. Não somos grandes, não temos 20 funcionários nem clientes internacionais. Mas o que fazemos é bom, e as pessoas que contratam a gente sabem o que estão contratando. Minha mãe me visita uma vez por ano. Fica uma semana, dorme no sofá-cama da sala porque o apartamento ainda é pequeno, e a gente passa os dias andando pela cidade,
indo a exposições, comendo em lugares que ela nunca foi. Meu pai ainda não veio a São Paulo. Mas a gente fala todo sábado de manhã. É um processo. A vida é um processo. Essa história que contei para vocês não tem um moral simples. Não é uma história que diz siga seus sonhos e tudo vai dar certo, porque não é assim que funciona, e qualquer um que te conta isso está te vendendo uma mentira bonita. A história é essa. Eu soube o que queria muito cedo. Paguei um preço alto para ir atrás. O preço incluiu coisas que eu não esperava pagar: afastamento da família, insegurança financeira, dúvida, cansaço, solidão. Muitas vezes me perguntei se tinha valido. Muitas vezes a resposta honesta era: não sei. Mas continuei. E continuar não foi heroísmo. Foi teimosia. Foi não conseguir imaginar fazendo outra coisa. Foi aquela pressão no peito de uma menina de 12 anos olhando para revistas de moda e sentindo que aquilo, de alguma forma, era dela. Às vezes não é sobre coragem. É sobre não ter como ser outra coisa. E se você está ouvindo isso de algum lugar que parece longe de onde quer estar, eu não sei o seu nome, não sei a sua história, não sei qual é a sua versão das revistas da vizinha ou dos cadernos de desenho. Mas sei que essa sensação que você tem, de que tem um lugar que é seu e que ainda não chegou até ele, essa sensação é válida. Não subestime ela.